com consentimento deles, ou a minha nora, minha filha, meu filho, para me convidar, para que eu possa estar aqui falando do nosso Pai, falando do nosso grande Deus. Pensa numa honra, pensa numa responsabilidade. Eu estou aqui para deixar que o Espírito Santo de Deus, assim como Ele falou comigo, eu quero transmitir para vocês em nome de Jesus. Amém? Oh, glória! Aleluia. Abra suas Bíblias aí em Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Samuel, capítulo 16 e versículo 16. 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 16. Glória a Jesus. Aleluias. Amém? Diz assim: mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procure um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos seus empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, faz bem, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Amém? Pode estar glorificando o nosso Pai. Meus queridos amados, eu estava na minha casa e falei: Senhor, ai, como é difícil. O que eu vou falar sobre o ministro de louvor? Aí o Senhor falou: não precisa você falar nada, deixa que eu te conduzo. Eu falei: estou aqui, eis-me aqui. E eu abri a Bíblia, eu estava com meu esposo e veio a mim essa palavra sobre Davi. E eu tinha lido já, mas eu já tinha esquecido. Eu nem sabia que Davi era um homem valente. E eu descobri novamente. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e vai lendo e esquece dos detalhes. E Davi era um homem que ele era tão fiel a Deus, desde moço, que ele era um jovem. Davi era um jovem. Na época que Davi foi escolhido para ser ungido, ele era um jovem. E nem por isso ele não adorava Deus. Porque muitas das vezes, pastores, presbíteros, membros, filhos de Deus, as pessoas acham assim: ah, mas eu sou jovem, eu preciso me advertir no mundo para depois. Aí quando eu tiver um tempo, eu venho adorar a Deus. Quando eu curtir lá fora, eu venho adorar a Deus. E Deus está procurando em nós, dentre nós, verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade, de todo o coração. Olha, alguém ouviu falar de Davi. O empregado sabia que Davi era um homem que temia a Deus.
Deus primeiramente. O coração dele era voltado para Deus. O coração dele não estava em status. O coração de Davi não estava porque ele queria se amostrar. Sabe, meus queridos amados, nós temos que ter cuidado com isso. Muitas das vezes, vamos tocar porque a igreja está cheia. Agora é minha vez. Eu quero tocar o último louvor porque enquanto está chegando as pessoas, porque eu quero que as pessoas vejam a minha voz. Sabe que eu tenho uma voz maravilhosa. E aonde está Deus? Aonde está o Senhor? Em primeiro lugar. Eu estava ali e falei, Senhor, eu preciso estar de pé. Eu estou parecendo quando eu fui pregar a primeira vez. Sabe por quê? Porque falar desse grande Deus não é fácil assim, não. É uma grande responsabilidade. Tem que ter temor e tremor e falar de Deus. Na hora do louvor, tem que louvar a Deus aqui por temor. Para quando nós louvarmos, o Espírito que está dentro de nós está repreendido, pastor. Não tem Espírito aqui não, ruim não. Tem, meus queridos. Ele está aqui, ó, ao nosso derredor. Estava vendo aqui. Ele está rugindo como um leão. Ele não é um leão, mas ele está como um leão. O leão que está próximo a nós é o nosso mestre Jesus. Mas ele está tentando imitar o nosso Deus, sempre para querer nos tragar. Enquanto o nosso Deus está querendo nos dar vida e vida com abundância. E ele está tentando imitar Deus. A função dele, ele foi destruído por querer imitar Jesus. O nosso Deus, o nosso Pai. Por isso, meus queridos amados, não tenta imitar ninguém. Não tenta querer ser melhor na hora de louvar. Não tenta querer se aparecer. O Estado está destruindo o povo de Deus. Porque eu canto melhor, porque eu falo melhor. Sim, tem que cantar, adorar melhor mesmo. Tem que entregar o melhor para o nosso Deus. Mas será que é para Deus? Ou para os homens? Nós precisamos entregar o nosso melhor para o nosso Pai, com dedicação. Porque Davi foi conhecido, não foi porque ele queria se aparecer, não. Não foi que ele chegou, olha, eu sou cantor, olha, eu canto, viu? Vocês podem dar uma oportunidade aí, pastor, que eu sou cantor, eu canto. Não! Alguém conheceu Davi porque ele, quando ele louvava, o Espírito de Deus é quem aparecia. É quem fazia os demônios correr. Não era a boniteza de Davi, mas ele era um homem bonito. Eu falei, pastor, meu marido, falei com ele que está ali, que obrigada por ter vindo, ele não estava bem, eu creio que ele foi já curado. E eu falei, não, você não pode me deixar só. Primeiramente, Senhor, vai comigo, mas você não pode me deixar ir só. E ele veio, ele está ali. Falei, se você não aguentar, vai no carro, mas ele está ali. E eu falei, ele é meu melhor intercessor. Falei, é você, meu esposo. Falei, eu preciso que você vá. E ele está ali. Porque eu dependo de Deus, mas eu conto com ele. Aleluia. E aí Davi, ele falaram de Davi para Saul. Falaram. Não foi ele que chegou, minha querida, minha filha amada, linda. Olha, pode me convidar, viu? Porque eu não. O Espírito de Deus era com ele. Era o Espírito de Deus. E ele nem sabia que estava sendo falado. O servo do Senhor Jesus,
Ele tem falado sempre conosco. Mas nós estamos numa geração que estamos fazendo de surdo muitas das vezes. Eu sei que não é o caso de nós aqui. Nós só estamos vivendo uma geração que às vezes escutamos mais o amigo, o colega, às vezes até o marido ou a esposa, do que o Senhor Jesus. Faz isso não. Para com isso. Ouve mais o Espírito Santo de Deus. Fala mais com o Senhor. Para você ser convidado pelo Espírito Santo de Deus. Para quando uma pessoa estiver com um espírito maligno que chegar aqui atormentado, quando os levitas louvar, o Espírito tem que obedecer e sair. Sabe por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito de Deus. Não tem demônio que vai ficar de pé. Não tem demônio que vai se manter de pé. Eles têm que sair. Meus queridos amados, nós temos que ter cuidado, porque o inimigo ele fica dentro da igreja, jogando seta. Sabe de quê? De nós. Ele não está preocupado com quem está lá fora. Não! Ele fala, por que eu vou me preocupar com quem está lá fora? Porque quem está lá fora já está fazendo a vontade dele. Ele vai nessa seta em nós que estamos aqui de pé, cheios do Espírito Santo. E eles tentando nos destruir. Mas nós temos um Deus. Temos Deus que quando louvamos, a terra treme, os céus descem. E aí faz a diferença, igual Davi fez na vida de Saul. Davi logo adotou Saul. Sabe quando chega um crente, pastores, né? O que a gente faz? Que chega cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que a gente faz? Adota ele. Aí eu conto com esse aqui. Ele está sempre aqui comigo. Aí vem os maldizentes, está adulando. É porque o quê? É porque ele está disponível para a obra do Senhor. Pastor, Deus, nosso Deus pastor, ele não conta com um homem porque ele está. Vem, eu vou convidar a Alice, porque a Alice está descansada, mas a Larissa, ela está trabalhando, então eu vou contar com a Alice? Não, né? Não é. Deus conta com aqueles que estão de pé. Sempre com aqueles ocupados. Deus conta. Sabe por quê, meus queridos? Eu falei, pai, por que eu não vou pregar? Por que, meu pai? Eu estou tão cansado. Eu acabei de sair do casamento, assim, ó, pela correria. E quando Deus me falou, mas meu filho, sim, minha mãe. Mas por que eu? Ele falou, eu não sei, quem sabe é Deus. E eu fiquei, meu Deus, eu estou tão na correria. Eu tenho umas encomendas na casa. Por isso eu te contei com você. É porque vocês são ocupados. Vocês andam de pé. Vocês andam não só preocupados, porque nós não podemos andar preocupados com nossas vidas somente, mas sim com a obra do Senhor. Porque Deus vai voltar comigo e com você. E o marido de ele, como o nome é Fabrício, ele falou assim, o Senhor está chegando. Porque do jeito que está essa correria, é porque o Senhor é o glória a Deus. O Senhor está aqui, vai vir. Ele não está vindo não, viu gente? Esse negócio de dizer que o Senhor está vindo, não. O Senhor não está vindo, dando passo, dois, não. Ele vai vir. E ele vai vir, ó, como um relâmpago. E o grande dia do Senhor. Nós temos que preparar, nós temos que estar preparando para o grande dia do Senhor? Não! Nós não temos que estar preparando para o grande dia do Senhor? É assim que nós temos que viver? Preparando para o grande dia? Não, nós temos que viver preparados. Hoje
foi enviado de Deus, permitido por Deus. Porque, deixa eu dar um exemplo, eu estou na casa do Senhor, mas eu ando fazendo o que eu quero, chego aqui, diz que sou crente, e louva. Vocês sabiam que é fácil adorar Deus na igreja? Muito fácil. A gente vê um vídeo lá fora, dentro do celular, vamos mostrar quem é só o seu filho, teus amigos, é quem conhece vocês lá no dia a dia, no seu trabalho, não é aqui na igreja. É muito fácil eu dizer que adora Deus aqui. Mas quando nós estamos compromissados com o Senhor, nada vai separar nós do amor de Deus. Quando nós saímos, aí é que somos servos. Quando nós andamos, aí é que servimos para alguma coisa. Nós temos que servir para alguma coisa nesse mundo de Deus. Ser usado por Deus, estamos servindo para alguma coisa. Limpando a igreja, estamos servindo, louvando, adorando, pregando. Mas basta só isso? Não. Respeitando o Pai, assim como Ele merece. Porque foi assim que como Davi foi reconhecido, foi porque Davi tinha o Espírito de Deus e ele respeitava o Pai em primeiro lugar. Aí ele foi convidado, Davi adotou, Saul adotou Davi, e Davi vivia ali, o Espírito maligno não vinha, ele tocava e adorava a Deus, o Espírito maligno tem que sair nesse querido. E é assim que Deus quer nos usar. Na hora que você abrir a boca para falar de Deus e alguém estiver atormentado, a gente tem que ter paz. Paz no Espírito. O seu ambiente, no seu trabalho, quando você chega, alguém vai dizer: olha, para com isso, porque tem ali a filha, o filho de Deus. Sabe? Não é respeitando você só, não. É Deus que há em você, é o Espírito Santo que há em nós. Tem que ser respeitado. E para isso, nós temos que ter cuidado do meu esposo. Eu fiz uma viagem, meu óculos sumiu. Aleluia, Deus. Aqui, olha aqui no versículo 18, mas na parte B. Diz assim: ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus era com ele. Olha, ele falava bem, mas eu quero frisar aqui. Nossa, quando eu tiro o óculos, não falo nada. Ele era um homem valente. Davi, além dele ser um pastor de ovelha, ele era um soldado de Cristo. Ele não tinha medo de nada. Ele não tinha medo das críticas. Ei, levita de Deus, do Senhor, para de mimimi. Para de achar que eu posso tocar hoje, eu posso tocar amanhã. Eu hoje estou nervosa. Não, para com isso. Para com isso, povo de Deus. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Não tenha medo. Errou? Pede perdão a Deus e louvam. E louvam. Que o Espírito de Deus habita em vós. Ele não vai deixar nós sozinhos. Mas volte para Jesus. Ah, porque o Senhor falou isso, eu vou louvar hoje. Para com isso. Esse altar aqui não é de líder. Esse altar não é dos pastores. Esse altar é do Espírito de Deus. É do Senhor. Não tenha medo de louvar e de adorar, mesmo que estiver criticando. Porque assim como tem cheio de mimimi, tem aqueles que criticam os levitas. Hoje esse aqui louvou, amanhã. Mas tem uma coisa: dedique o Senhor, se entrega a Ele e adore com convicção. A boa voz não é quem espanta o maligno, não. É o seu coração direto para Deus. É que vai fazer a diferença. Mas dedique, ensaie, esforça. Faça o melhor. Porque tem
aqui, vai chegar uma hora que os pastores vão ser chamados para fazer a obra. Sabe o que vai acontecer, levitas? É vocês, obreiros, que vai estar aqui, ó, prontos para adorar e para pregar. Eu estava falando umas coisas do casamento da minha irmã. E eu fiquei, eu quero ir embora. Não, hoje eu tenho que ir para a igreja. Gente, ontem eu já fiquei, hoje tem culto. E eu falei, meu Deus, eu estou mal dormir, parecendo que eu que vou pregar e não sou eu. Aí, Tatiana, mas não quero ir para a casa do Senhor. E fui, cheguei em casa, cansada, mais animada. Fui, tomei banho, cheguei. Meu esposo, ele estava muito louco. E o pregador da noite manda um recadinho. Não pode pregar. Não pode. Aí eu estou, minha querida, como é que eu estou? Eu olhei para ele e falei, eu não vou pregar, eu pensei, não falei, né? E saí. Aí quando eu estou sentada, o Espírito Santo falou assim, vai lá, fala para o seu esposo que é você. E eu, Antônio, me dá aqui esse óculos, deixa ele entrar ali no quarto um pouquinho, tá faltando uns 10 minutos, não foi? E eu entrei no quarto, fiquei lá, o Senhor me deu uma palavra. E eu falei assim, Pai, não meditei, mas usa mim, meu Pai querido. E cheguei lá. E o Senhor falou assim, faz papel. Eu falei, não. Após as duas pessoas que queria Deus, que disse que estava agoniado, chegou o pastor, sabe? Eu pensei que você ia fazer um apelo. E aí eu estava agoniado, eu estou tão agoniada, eu quero ser de Deus. Eu falei, mas o que impede você de aceitar Jesus agora? Pastor, vem aqui, vamos lá, e 2 almas me deu aos pés do Senhor. Foi eu? Não, foi o Espírito Santo de Deus. Ele estava com o tempo de Deus, viu, Senhor? Ele estava comentando uns dores em casa. Aí eu falei, então era eu mesmo que tinha que pegar o Espírito Santo. Então eu queria me usar. Então usa-me. E a coisa que eu tenho mais medo, é de chegar aqui no altar e querer a glória de Deus para mim. Tenho mesmo, meu esposo sabe. Eu estava ali, toda hora eu estava no banheiro. Meu Deus, o que é isso? Minha boca seca e eu nervosa. Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor, Ele quer nos usar. Sabe por quê? Ele é precioso na nossa vida. É Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos transforma, é Ele que faz a diferença, é Ele, pastora, é o Senhor, não é Ele, é o Senhor Deus. Sabe, meus queridos, hoje em dia, estão botando Jesus como você. E sabe o que é que está? Os pais, eu não aceito meus filhos chamar de você. É senhora, senhor. Mas o Deus Todo-Poderoso, as pessoas estão tratando Ele como você. Ele. E eu falo, não, é o Senhor. Se nós humanos quer ser tratado como o Senhor, e o Pai, o Celestial, o Deus Todo-Poderoso, merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia. E é por isso, meus queridos, que nós estamos aqui de pé. É porque temos um Deus que nos sustenta. Temos um Deus que nos trata de dentro para fora. Falho muito, não queria, mas erro. Mas eu falo, Pai, me perdoa. Porque, meus queridos amados, nós temos que entregar nossa vida totalmente a Deus. Louvando, pregando, de toda forma que agrada ao Senhor. Nós temos que dizer, Pai, esse aqui, e nos ajuda. Não deixe que eu faça a minha vontade. Por isso, meus queridos amados, antes de entregar para os pastores, eu quero levar um hino. Não fala o que o cantor fala, não, viu? Trata Jesus no lugar de você. Se alguém
já saber esse livro, esse Aleluia, hino. Deus. Mas eu convido aqui os levitas para adorar comigo. Aleluia, Deus. E coloca na cruz. Deixa para trás tudo aquilo que o Senhor Eita, Deus maravilhoso. já descartou nas nossas vidas. Deixa para trás. E deixa lá na cruz, ó. Deixa na cruz. Não importa o que falam de nós. O importante é o que nós estamos oferecendo para Deus. Vamos fazer igual Davi, está pronto, preparado, para quando o convite vier, nós estarmos de pé, confiando no grande Deus, servindo o Pai em adoração, em louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Davi, por favor. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Hoje aí, vocês pegam, vamos adorar nosso Pai. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Jesus, como para Jesus, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar.
O amor dele está nos chamando. Nessa noite nós temos que saber que nós estamos lutando. E pega esse coração aí para Jesus. Deixa tudo para trás. Deixa tudo lá na cruz. E corre para o Senhor Jesus. O amor dele nos chama. O amor dele está pronto para nos perdoar, pronto para nos sarar, pronto para nos purificar. E é por isso que nós hoje estamos aqui, meus queridos, porque o amor do Senhor nos chama em nome de Jesus. E eu agradeço a minha vida e oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.